Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Every single day. Terça-feira, às 8h07 da manhã, live podcast do Comer Emocional. Enquanto o Instagram vai chamando todo mundo, né? Enquanto o Instagram vai chamando, vamos lá, né? Tô aqui. Aqui em Curitiba tá frio, tá chuva, né? Tá aquele dia assim, vontade de ficar quietinha, né? Mas que gostoso também estar aqui com vocês. Tô tomando meu café enquanto vocês chegam. E quero dizer que hoje temos um tema bem interessante, final de semana, né? O que acontece no final de semana? O que acontece nesse final de semana que acaba sendo às vezes tão difícil para as pessoas lidarem? Vocês estão me ouvindo bem? Alguém, por favor, me sinaliza aí, está me ouvindo bem? Se está funcionando? Olá, olá. Bom dia, pessoal. Vamos ver se está funcionando isso aqui. Alguém, por favor, me diz se está funcionando. Tô aqui já, né? Me digam, por favor, se está funcionando. Deem um oizinho para mim. Eu não consigo saber se está funcionando essa live ou não. Bom dia, bom dia, bom dia. Tá me ouvindo, Deise? Que bom, minha querida. Obrigada por me responder, né? Que ótimo, que ótimo. Sejam muito bem-vindas. Ó, Inês, Deise, Carolina. Tem bastante gente aqui, que legal. Gente conhecida, gente que eu não conheço. Sejam muito bem-vindas. Se você não me conhece, eu sou a Priscila Leitner, eu sou psicóloga especialista em comportamento e transtornos alimentares e essa live aqui eu chamo de podcast do Comer Emocional. E tem como objetivo a gente conversar sobre comer emocional, sobre a compulsão, sobre a relação com o corpo, com a comida, como construir um estilo de vida emocionalmente sustentável, todas essas palavrinhas que eu gosto de trazer aqui para vocês. E o tema de hoje, gente, é o tema. Hoje é terça-feira, tá friozinho, talvez você não tá preocupada com isso, não tá sentindo essa dor, mas eu vou dizer para vocês que quase todas as caixinhas, né, no meu stories que eu abro no final de semana, tem alguém que me manda uma mensagem assim: doutora Pri, me ajuda porque o final de semana é muito difícil para mim. Ou doutora Pri, no final de semana eu exagero. Doutora Pri, no final de semana eu perco o controle. Doutora Pri, no final de semana é muito difícil. Quase todas as caixinhas tem alguém trazendo essa questão da alimentação no final de semana, das dificuldades, às vezes até de lidar com o final de semana em si, com tudo o que acontece. Então, por isso que eu ouvi vocês pediram e eu trouxe esse tema pra gente conversar hoje. Mas até queria saber, assim, coloca aqui no chat, gente, quem tem essa dor, quem tem essa dificuldade, quem no final de semana, quando chega o final de semana, sente que descontrola, sente que não vai pra frente, que é muito difícil. Coloca aqui no chat pra mim, pra gente também trazer exemplos. Eu quero conversar com vocês. Vocês sabem que eu gosto de live que vocês estão aqui comigo, né? Seja muito bem-vinda, Malu, Patrícia, Michele, acho que é a Fernanda ali, Lani, Marta, sejam muito bem-vindas, meninas. E essa questão do final de semana, né? Ela às vezes acaba para algumas pessoas sendo assim: durante a semana eu vou bem, né? Eu escuto isso às vezes de algumas pacientes, de algumas pessoas aqui no Instagram. Durante a semana eu vou bem, eu me alimento saudável, eu fico feliz. E chega o final de semana, tudo vai por água abaixo, né? Algumas pessoas me dizem isso. Quem aqui se identifica? Quem aqui tem esse problema também? Se ninguém tiver, né? Daí tudo bem, né? Mas quem que tem aqui? Gostaria muito de saber quem aqui tem essa dor, tem essa dificuldade também. Porque os exageros no final de semana, eles significam algumas coisas. Eu trouxe 3 pontos aqui para tentar ajudar vocês tanto a entender, quanto a se conectar de uma maneira diferente também com o que acontece no final de semana.
Então, esses 3 pontos que eu vou falar hoje, né, são 3 pontos que talvez para algumas pessoas sejam, assim, até, eu já sabia disso, mas eu vou deixar algumas dicas bem importantes, bem especiais aqui para vocês. Então, vamos lá. Alimentação tem uma coisa que a gente chama de contexto, né? Essa palavrinha, eu queria que vocês guardassem essa palavrinha, que ela vai permear essa primeira parte da minha fala aqui com vocês. A Suelen tá falando que ela sente essa dificuldade no final de semana. Su, vamos falar disso. Então, que interessante, né? Então, alimentação tem contexto. Fiquem com essa palavra, contexto. Contexto. E por que é importante essa palavra? Porque às vezes a pessoa me diz assim, doutora Pri, no final de semana eu saio para almoçar com a minha família, ou eu visito a minha família, ou eu me encontro com os meus amigos, ou eu vou num evento, ou eu vou numa festa, e eu acabo estando nestes lugares, né? E acabo exagerando, enfim, acaba sendo difícil para mim lidar. Então, alimentação tem contexto. Se você no final de semana faz coisas diferentes, porque é normal a gente fazer coisas diferentes no final de semana, né? Exceto aquelas pessoas que às vezes têm ritmos de trabalho, que são, enfim, que entram no final de semana. Em geral, as pessoas fazem coisas diferentes, atividades diferentes, acordam em horários diferentes, estão em eventos diferentes, com pessoas diferentes do que durante a semana. Não é verdade? Então, o final de semana tem essa característica de você fazer coisas diferentes, estar em lugares diferentes. Bom dia, Rafaela. A Inês está falando que tem, às vezes, essa dificuldade também. Então, quando a gente está em lugares diferentes, com pessoas diferentes, fazendo coisas diferentes, logo, o contexto é diferente. Qual que é o grande ponto aqui que eu quero deixar assim essa provocação para vocês? A maior parte das pessoas, ela chega e diz assim, por eu estar naquele lugar, eu acabo exagerando, né? E essa questão do contexto, ela é muito interessante, né? Ela é super interessante. Por quê, gente? Vou tentar explicar isso para vocês, que isso aqui é o pulo do gato. Às vezes a pessoa acredita que ela não deveria estar naquele lugar para que ela possa estar no equilíbrio, né? Ela fala assim, eu não devia ter ido almoçar com a minha família, porque, eu cheguei lá, né? Aconteceu isso. Tem gente que fala assim, doutora, para minha família é de italiano, eles gostam de um monte de comida. Ou a minha família faz um monte de comida, ou eu tava naquele evento que tinha muita coisa gostosa, não tinha nada que eu achei que fosse saudável. Então, a pessoa às vezes acaba atribuindo a culpa a este contexto, né? Que é um contexto diferente, que é um contexto que claro, tem alimentos diferentes, que tem coisas diferentes, mas a grande questão aqui é que ela acaba exagerando por outros motivos, né? Ela acaba exagerando por outros motivos, porque comida tem contexto. Então, se você está no seu dia a dia, né? Hoje é terça-feira, você está no seu trabalho, você almoça naquele restaurante, ou você leva a sua comida, né? Então, enfim, você tem um dia a dia típico durante a semana. E final de semana, quando você está fazendo outras coisas, obviamente, você vai ter outras comidas, você vai ter acesso a outras coisas. Mas o grande problema não é ter outras comidas na sua vida, ou você ir numa festa, ou você ir na casa da sua mãe. A Rafaela tá falando que vai na casa da mãe, né? Sempre tem churrasco com cerveja. E acabo comendo muito. Mas só lá estou comendo bastante em casa também. Vamos pensar nesse contexto, esse exemplo que a Rafaela trouxe. Rafaela, eu vou usar o teu exemplo, tá? Então, a Rafaela vai lá na casa da mãe, que tem churrasco, né? E aí, o que acaba acontecendo na cabeça da Rafaela? Ela fala assim, eu vou na casa da mãe, daí tem churrasco, daí tem cerveja, ou seja, tem um contexto ali, né? A alimentação tem contexto, então tem um contexto ali. É churrasco, tem bebida e tal. O grande ponto é que as pessoas atribuem a culpa ao contexto. Elas falam assim, o problema é que na casa da minha mãe tem churrasco e cerveja, né? Mas o real problema, o que está realmente por detrás disso, é que a pessoa, frente a um contexto diferente, ou frente a comidas diferentes,
vezes, ou frente a muita oferta, né, de alimento, ela acaba exagerando. Reparem que aqui tem um tilt que dá, porque a pessoa fala assim, não, o problema... A Rafaela poderia falar assim, não sei se a Rafaela faz isso, mas algumas pessoas no lugar da Rafaela poderiam falar assim, o problema é que lá na casa da minha mãe tem essa comida, e daí eu exagero. O problema não está no contexto, o problema não está na casa da mãe, porque a casa da mãe é legal, né, Rafaela? É legal visitar sua mãe, mas o grande ponto, o grande pulo do gato aqui é a Rafaela perceber que existe nela uma tendência a fazer exageros quando ela está diante de certos alimentos, quando ela está num contexto. Às vezes também a bebida alcoólica pode ser exatamente também um ponto de dificuldade, né? Porque às vezes a bebida alcoólica pode ser um gatilho de compulsão, de exagero, né? Em alguns casos. Então perceba, a Rafaela já está entendendo, o problema está em mim. É isso, Rafaela. Então o problema não está na casa da mãe, nem no churrasco, nem no que tem lá, né? Porque o que tem lá é neutro, de alguma forma, né? Mas acaba estando muitas vezes na pessoa que diante daquele contexto acaba exagerando, né? Só que infelizmente algumas pessoas acabam acreditando que o problema é o final de semana, que tem eventos, que tem festas, que tem a casa da mãe, que tem aquelas dificuldades, e a pessoa às vezes fica assim, não, então eu não deveria, para eu emagrecer eu não deveria então ir em festa, eu não deveria ir na casa da minha mãe, eu não deveria isso, não deveria aquilo. Isso tudo não vai funcionar, tá, gente? Um dos pilares do estilo de vida são os nossos relacionamentos e as nossas emoções, né? Ou seja, como que a gente se conecta com as pessoas. Isso é muito importante também no estilo de vida, não é verdade? Então, o grande ponto aqui é a gente perceber que a alimentação tem contexto. Então, sim, se no teu final de semana você tem uma festa, se no teu final de semana você tem um evento, ou se no teu final de semana você tem outras coisas, você acorda em outro horário, você vai estar com outras pessoas, vai almoçar fora, ou vai, enfim, fazer outras coisas, vai viajar, vai para tal lugar, ou vai visitar a família, obviamente a tua alimentação não vai ser a mesma de durante a semana. E tá tudo bem. Primeiro, o seu corpo sabe lidar com isso. Segundo, é possível ter equilíbrio mesmo estando em eventos, mesmo estando diante de contextos muito diferentes. É possível estar neste equilíbrio. Mas o que ajuda a pessoa a nem chegar perto desse equilíbrio, o que atrapalha, na verdade, a pessoa aí, é ela atribuir ao final de semana, aos eventos, a tudo aquilo que acontece, aquelas comidas, né, que ela tem acesso no final de semana, e não perceber que o real problema está em como ela lida com aquela comida, como ela lida com aquele contexto, como que ela lida com aquele lugar, com aquela oferta, né? Tem pessoas que às vezes quando elas estão diante de muita oferta de comida, elas se perdem, né? Elas se desconectam, às vezes, até delas mesmas, elas ficam muito eufóricas, né? Então, isso acontece, né? Veja, eu vou dar um exemplo muito, muito marcante, né? Quando as pessoas vão em rodízios, né? Seja churrascaria, ou seja outros tipos de rodízio, né? Isso, às vezes, também está presente no final de semana, né? Quando tem muita oferta, a pessoa acaba se desconectando, né? Ela acaba sendo quase tragada por aquele lugar que também foi feito para às vezes as pessoas acabarem não respeitando o próprio corpo, né? Mas o real problema não está no lugar. O real problema está no rodízio. Não, o real problema está em como você lida com a tua alimentação nesses contextos. Como que você lida. Se para você ter uma relação boa com a comida, você não pode ir em nenhum contexto desse, você não tem uma real relação boa com a comida, né? Não é verdade a tua relação, né? Se você só funciona, se a tua alimentação só vai estar no equilíbrio quando você está ali só diante de alimentos seguros, alimentos controlados, você não tem uma boa relação com a comida, sinto te dizer. Você pode melhorar neste ponto, né? Porque a relação com a comida, ela é o grande ponto de virada de chave aqui, quando a gente fala de contextos diferentes, de alimentos diferentes, e às vezes alimentos muito palatáveis, alimentos muito saborosos, né? A Rafaela estava falando
da casa da mãe que tem churrasco. Tá errado o churrasco na casa da mãe da Rafaela? Não tá. Então é esse o ponto, né? É esse o ponto. É a Rafaela perceber que ela tem uma relação ruim com a comida e que quando ela tá lá no churrasco, acaba acontecendo isso, né? Acaba tendo esses exageros. E esse é o ponto de virada de chave, é quando a gente também assume a responsabilidade e olha para o problema real, que o problema real muitas vezes está em como eu lido com a comida, né? Como que eu lido com aquele contexto. Esse é o primeiro ponto, sabe, gente? Eu acho que esse é o primeiro ponto de provocação que eu deixo para vocês quando o assunto é alimentação no final de semana. Porque a alimentação no final de semana pode ser super legal, pode ser super no equilíbrio também, né? Mas o que acaba acontecendo diante, né, de um contexto diferente, as pessoas tendem a mostrar ali, né? Tendem a se deparar com as próprias questões com a alimentação, né? Então esse que é o grande ponto, tá? Esse é o ponto de provocação. Então o problema não está no contexto, porque a alimentação tem contexto e tá tudo bem, né? O seu corpo sabe lidar com esses alimentos, né? O grande ponto é o desequilíbrio tá aí e o problema é emocional muitas vezes, o problema é do comportamento alimentar, né? Então esse desequilíbrio que vai aparecendo no final de semana, ele diz muito mais de como está o seu comportamento alimentar e a sua relação com a comida, do que necessariamente de que tipo de alimento que você está exposta, né? E aí, essa grande provocação me leva ao segundo ponto, tá? Eu já disse que eu trouxe 3 pontos hoje para vocês, né? Mas ao segundo ponto de provocação aqui, quando o assunto é alimentação no final de semana. O segundo ponto de provocação é a forma de pensar, a mentalidade, né? Vocês que já me acompanham há mais tempo aqui, vocês sabem que eu estou o tempo todo falando de mentalidade e de consciência. E por que é importante a gente falar de mentalidade e de consciência? Porque muitas vezes, quando a gente fala de um problema alimentar, né, de um comer emocional, até mesmo de uma compulsão alimentar, a gente tem esse tilt que vai dando, que é um tilt de a pessoa acabar tendo uma mentalidade, que às vezes a gente chama de mentalidade de dieta, ou às vezes a gente chama de uma mentalidade dicotomizada com a comida, uma forma de pensar, né? Ou seja, a pessoa não está realmente consciente a respeito da relação dela com a comida, a respeito do quanto que na cabeça dela alguns alimentos podem estar numa dicotomia. O que significa dicotomia, Priscila? Caso você nunca tenha me ouvido falar disso, né? A dicotomia é quando a gente tem 2 polos, né? Geralmente a pessoa que já tentou muitas vezes emagrecer, ela já tentou muitas vezes perder peso, melhorar da compulsão, ela acaba criando na mente dela 2 grandes grupos, né? Um grupo é dos alimentos que ela julga como saudáveis, alimentos autorizados, alimentos que ela pode comer, né? Alimentos que ela deveria, na cabeça dela, estar consumindo aqueles alimentos. E o outro grupo são os alimentos que ela não deveria comer, são os alimentos que fazem ela ganhar peso na cabeça dela, são alimentos que engordam, são alimentos que não são saudáveis. Então, esses grupos, esse julgamento a respeito do alimento, ele vai fazendo com que, quando a pessoa está diante de um alimento deste grupo que ela teoricamente proíbe a si mesma de consumir, ela acaba tendo exageros. É aquele grande ditado: tudo que é proibido é mais gostoso, né? Então a sua mente acaba, quando ela tem essa dicotomia, quando ela tem, né, esse lugar muito forte, muito dicotomizado, muito cristalizado, que às vezes a pessoa não criou isso do nada, sabe, gente? Isso veio sendo criado, isso veio sendo, assim, construído ao longo da vida dela, às vezes desde lá da alimentação, desde a família, né? Desde da adolescência, e a pessoa tem isso muito cristalizado na cabeça dela. Quando a pessoa tem uma mentalidade dicotomizada com a comida, alimentos proibidos, alimentos autorizados, quando ela tem essa mentalidade, que é uma mentalidade muito julgadora com a comida, né? Como é que as pessoas que pensam assim, elas acabam falando das comidas que ela até gosta muito desse alimento? Ela fala assim: isso daí é gordice, né? Olha que forte. Ela julga alguns alimentos como alimentos
que engordam, como alimentos que são ruins, mas quando ela consome esse alimento, ela tem um movimento de exagero, né? Isso acontece com muitas pessoas que têm um comer emocional, com muitas pessoas. Então, por isso que o segundo ponto, que é uma dificuldade muito presente em quem tem essa questão com o final de semana, é a própria mentalidade, porque a mentalidade muito dicotomizada, ela faz com que a pessoa tenda a colocar esses alimentos em grupos e tenda a exagerar quando ela está diante destes outros alimentos, né? Então, o exagero que vem da mentalidade. Isso é muito, muito, muito interessante. Ó, a Rafaela tá dizendo, a cabeça dela pensa assim. A Carla tá perguntando, e como mudar isso? Carla, ótima pergunta. É uma pergunta fácil de responder, mas difícil de fazer. Vou repetir. É fácil de eu te dizer assim, é só fazer isso. Porque a resposta é simples, mas a prática não é tão simples assim, porque às vezes a gente tem vários outros medos que permeiam, né, o abrir mão dessa mentalidade, né? Muitas vezes, quando a gente fala de mentalidades e de crenças limitantes, seja com a comida, seja com o corpo, seja com tudo, tá? Quando a gente fala dessas crenças limitantes, gente, acaba acontecendo um ponto que é muito importante. A crença limitante não está dentro da sua cabeça à toa, né? Porque às vezes a crença limita você. Então, quando a gente cria, sabe, Carla, quando a gente cria essas coisas na nossa cabeça, elas estão ali para de alguma forma deixar a gente com menos medo, né? Por que a pessoa cria essa mentalidade dicotomizada? Porque ela tem medo de ganhar peso, ela tem medo de perder o controle, ela tem esses medos, né? Então, por isso que ela cria isso. Então, a maneira correta da gente melhorar essa mentalidade dicotomizada é a neutralidade, é a gente entender que todos os alimentos são neutros, tá? Todos os alimentos são neutros. O que acaba acontecendo é a forma da gente lidar, a forma da gente escolher, a forma da gente buscar este equilíbrio, mas os alimentos são todos neutros. Eles não são nem horríveis, nem maravilhosos. Não existe alimento milagroso, assim como não existe alimento que seja por si só a coisa mais horrível da face da Terra, né? Mas infelizmente algumas pessoas que têm essa mentalidade de dieta ou têm essa dicotomia muito forte, elas acabam acreditando que tem alimentos que são muito maravilhosos e tem alimentos que são muito ruins, né? Então, a saída dessa mentalidade é a neutralidade. É a gente parar de julgar e a gente entrar num lugar mais ativo de escolher, de fazer boas escolhas, escolhas equilibradas, escolhas que façam sentido com o seu corpo. Então, por isso que eu disse, Carla, é fácil de explicar, porque a resposta é trabalhar a neutralidade, né? Mas é difícil de fazer, porque isso mexe com coisas às vezes mais profundas e emocionais, né? Por isso que a gente dá o nominho, né, dessa questão de comer emocional, porque ele é emocional porque tem medo lá no fundo, ele é emocional porque às vezes que a gente perde o controle, muitas vezes nos levam a emoções muito, muito intensas, como culpa, como frustração, né? Todas essas emoções que existem tanto antes quanto depois, elas permeiam isso, ó. A Rafaela tá trazendo exatamente isso, ó. Ela sabe. E por que ela não consegue ir para a prática? Rafaela, a maior parte das pessoas que são minhas alunas, minhas pacientes, elas me dizem isso. Eu já sei, eu já entendi. Para mim já fez sentido, mas eu não consigo pôr em prática. E por que às vezes ela não consegue pôr em prática? Porque tem pontos cegos, porque a gente tem questões, às vezes, com a mentalidade, com o comer emocional. Isso tudo vai fazendo com que você não consiga pôr em prática. Daí você fica só uma grande sabida, né? Fica só uma grande sabida. Uma vez uma paciente me falou assim, doutora Pri, eu assisto tanto as suas lives que eu daqui a pouco posso até fazer a live por você, porque eu já sei até as tuas falas, né? Olha que forte isso. E daí eu perguntei pra ela assim, tá, legal, você já entendeu, você já sabe as minhas falas, você repete as coisas que eu digo, mas e aí, você conseguiu pôr em prática mudanças na sua vida? Você melhorou isso dentro de você? Você saiu do comer emocional? E ela vai dizer assim, não. Então, não adianta só ficar absorvendo informação sem conseguir pôr em prática.
Porque senão você só vai ficar repetindo coisas, né? Você vai ficar só ali, né? Naquele lugar de eu já entendi, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, mas não tem nada de concreto. Percebam isso, né? Cuidem com isso, isso é uma armadilha, né? Isso é uma armadilha muito contemporânea, né? Especialmente nas redes sociais que a gente absorve tanta informação. Olha que difícil. A gente absorve tanta informação e daí a gente não põe em prática nada. É assustador isso, gente. Então, assim, por menos informações e por mais habilidade de pôr em prática. Se você conseguir pegar uma coisa dessa live e pôr em prática hoje, não é só para eu entender, pôr em prática hoje, você já deu um passo, entende? Porque senão a gente fica só absorvendo informação, um excesso de informação que às vezes até deixa as pessoas com exaustão mental, né? Tem pessoas, eu não sei se vocês sabem, mas tem pessoas nas redes sociais que têm exaustão mental por excesso de informação. Olha que forte. E daí só sabe tudo aqui e não põe nada em prática, não adianta nada. Não adianta nada, não é para isso que eu tô aqui. Então, por isso que eu deixo essa provocação para vocês. Então, o segundo ponto, gente, que faz com que as pessoas tenham dificuldade na alimentação no final de semana é a mentalidade. É a mentalidade, às vezes a dificuldade de ter conexão e realmente consciência na escolha da comida, ok? Agora vamos pro terceiro ponto, né? O terceiro ponto que é importante a gente também conversar sobre na alimentação do final de semana. A alimentação tem contexto, como eu falei, né? A alimentação tem mentalidade, como eu falei no item 2, e a alimentação tem quantidade, que é o item 3, né? O item 3 que eu trouxe aqui para vocês é a quantidade. Por quê? Porque a alimentação também tem quantidade. E qual que é o grande ponto? Quando a pessoa tem dificuldade no item 1, ela tem dificuldade no item 2, a grande chance é que ela tenha uma dificuldade também no item 3. Porque o item 3, que é o item da quantidade, a quantidade não é aquilo que eu acho no olho que é bom para mim. A quantidade diz respeito a gente conseguir perceber aquilo que é suficiente para o nosso corpo. Nós temos um sinal sensorial chamado de saciedade, que é um sinal sensorial que geralmente as pessoas que têm um comer emocional, as pessoas que têm uma compulsão alimentar, elas às vezes têm dificuldade de perceber, ou aquelas que percebem às vezes têm dificuldade de respeitar. E quando a pessoa tem dificuldade de perceber e de respeitar essas duas coisas, a saciedade, ela tende a ter exageros alimentares, ela tende a não conseguir realmente parar quando é suficiente para ela. Ela acaba exagerando. Claro que às vezes o motivo dela exagerar é o item 1 e o item 2, tá? Mas pode ser que também tenha a ver com o item 3, com a dificuldade dela de conectar com o corpo, de perceber a saciedade, de se realmente respeitar o quanto que é suficiente, né? De se respeitar o quanto que é suficiente para ela. Então, quando a pessoa acaba tendo essa dificuldade de perceber a saciedade, daí é muito pior ainda, né? Porque se ela nem percebe, ela só vai parar quando às vezes ela já tá muito cheia, né? Isso acontece com pessoas que têm compulsão alimentar. Ela vai parar na plenitude gástrica, né? Ela vai parar quando o estômago já tá muito cheio, quando ela já tá, sabe, passando mal. E isso acaba acontecendo pelo motivo 1, pelo motivo 2, mas também pela dificuldade de estar conectada à saciedade, de perceber. Eu tenho pacientes que eles não percebem, é de verdade, eles não percebem a saciedade. Tem uma desconexão muito grande. Mas tem salvação, tá, gente? Mesmo aquelas pessoas que não conseguem perceber, que o sinal sensorial parece que não existe, eu brinco assim com essas pessoas, né? O corpo tá liberando os neuropeptídeos, tá liberando as coisas que tem que liberar para você sentir a saciedade. Você não tá sentindo porque você tem um problema da autopercepção, tá? E isso precisa de ajuda, isso muitas vezes precisa de tratamento, tá? Pra gente conseguir se conectar, desenvolver essa autopercepção e conseguir realmente tá neste lugar, sabe? Neste lugar de conexão com o nosso corpo. A gente olhar para
pro nosso corpo e respeitar o nosso corpo, de falar pro nosso corpo assim, eu entendi, né? Tá tudo bem, a gente tá feliz agora, a gente pode parar, porque tá tudo bem, a hora que tiver fome eu como de volta, né? Esse lugar de respeito e de carinho com o nosso corpo, às vezes ele fica muito longe para algumas pessoas que às vezes estão muito na cabeça, estão muito nessa confusão, né? Estão muito desconectadas do corpo, né? E boa parte do tratamento do comer emocional é isso, é a gente conseguir conectar, a gente conseguir mudar a mentalidade, a gente conseguir ter essa, eu não digo nem constância, eu digo uma conexão, né? Eu acho que é uma frase que eu repito bastante aqui. O oposto da compulsão é a conexão. O oposto da compulsão não é o equilíbrio alimentar. Não, o oposto da compulsão é a conexão. Então, quando a gente está na real conexão, quando a gente está, né, presente para o que está aparecendo aqui também, quando a gente está presente para o que está no nosso corpo, a gente consegue dar passos carinhosos, passos gostosos, passos na direção de uma alimentação que seja realmente equilibrada, né? Então, aí que a gente vai chegar, né? É aí que eu quero que vocês cheguem, né? É aí que eu quero ajudar você a chegar. Então, quando a gente fala de alimentação no final de semana, gente, vocês vão prometer pra mim que vocês não vão mais ficar dizendo que o problema é o evento que tem, a casa da mãe, o evento, né? Aquilo que eu tive que ir, a festa de aniversário, ou o restaurante que eu fui. O problema não está no lugar, no que tem no teu final de semana. O problema está em como você se relaciona com a comida, na sua mentalidade e na sua dificuldade de se conectar com os teus sinais sensoriais, ok? Eu acho que essa provocação de hoje pode ajudar muitas pessoas que têm realmente problema no final de semana. Se você que tá aqui, né, que tá assistindo agora ao vivo aqui comigo, obrigada, Rafaela, que bom que você gostou da live, querida. Se você que tá aqui conhece alguém que tem essa dificuldade, manda, né? Clica aqui na setinha, manda essa live, eu divide depois, né? Vamos propagar isso, deixar esse mundo com mais clareza, né? Sem extremismos, sem nutricionismos, né? Sem ter esse lugar assim super pesado com a alimentação, porque pode ser muito leve, sim, com toda certeza pode ser muito leve. Legal? E, gente, se você tem muita dificuldade e quer fazer um tratamento comigo, eu quero dizer que as minhas listas de espera estão funcionando, tá? Tanto do método quanto da mentoria, lista de espera tá funcionando. Provavelmente aí nos próximos semanas, meses, eu vou ter de volta outra turma do método. Então, coloca teu nominho lá na minha lista de espera e vem que a gente pode, enfim, resolver isso juntas, né? Pode ser muito legal também. Ok, pessoal? Então, é isso. Eu espero que todos tenham gostado. Eu deixo um grande beijinho, uma ótima terça-feira, uma ótima semana para vocês. E aqueles que tiverem temas para as próximas lives, pode mandar, tá? Manda no direct, manda na caixinha, manda por aí, tá bom? Isso é muito legal. Rafaela, eu faço de vez em quando um evento gratuito, tá? É possível de eu fazer em breve um evento gratuito, tá? Mas o evento gratuito ele também é limitado, tá? Mas de vez em quando eu faço assim para ajudar muitas pessoas, né? E é o meu propósito aqui também. Então, o que for gratuito, você fica aqui no Instagram me acompanhando que eu aviso quando a gente for ter o próximo evento, tá? Que vai ser provavelmente um desafio do comer emocional, como foi o último, que foi fantástico, né? Mais de 3.000 pessoas inscritas. Foi incrível o que aconteceu em junho, né? Acho que já tá na hora, quem sabe daqui a um tempinho eu faço de volta. Combinado, pessoal? Então, ó, um super beijinho, uma boa semana e até mais, pessoal. Tchau, tchau.